Irmãos, bom dia. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam sempre bem-vindos. Sintam-se acolhidos e consolados. Um abraço fraterno aí de todos os trabalhadores do Grupo Espírita André Luiz. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecê-lo pelo dom da vida. Como diz na música, né? O mundo pode até querer a gente fazer chorar, mas Deus nos quer ver sorrindo, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo pelo dom da vida. Queridos irmãos, vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e a proteção de todos os dias. Pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força e coragem para vencermos nossas imperfeições. Pedimos, Jesus, que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhores, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. Assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho aí do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César. Isso aí está embutido no título do capítulo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas antes eu gosto sempre de iniciar, né? Com a linda frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz que nós temos a obrigação de não deixar uma pessoa sair de nossa frente sem que ela se sinta melhor ou mais feliz, né? Quisera Deus que nós pudéssemos colocar isso em prática, né? Mas nós vamos aprendendo, sim, gradativamente, né? Nos nossos limites. Então vamos ver aí a palavra de Jesus, né? Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para arredá-lo com as suas próprias palavras. Mestre, sabemos que és veraz no que ensina o caminho de Deus pela verdade. Diga-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? E nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhe conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão o pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus e disse: dai, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-os, retiraram. Mateus 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. Olha só, a pergunta dos fariseus, né? Uma pergunta até maliciosa, né? Se a gente olhar o contexto, né? É lícito pagar ou deixar de pagar tributo a César? Aí Jesus fala com eles, né? Apresentai-me uma das moedas que dão o pagamento do tributo, né? E lá está estampada, né? A imagem de César. Aí ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual era a intenção dos fariseus nessa pergunta a Jesus? Eles não queriam de maneira nenhuma conhecer a opinião de Jesus, simplesmente a opinião dele. Eles queriam, né, que Jesus traísse, caísse em contradição e falasse mal do sistema. Falasse mal, né, de Roma, do imperador, dos coletores de impostos, né? E é interessante que se a gente passar isso para hoje, a gente também é assim, não é? A gente não gosta de pagar imposto, não, né? Tem muitos até que reclamam que o imposto é muito alto, né? E coisas parecidas. Nós também, né? Quando é para pagar, a gente
arrepia, né? Não é bom pagar, né, gente? Realmente não é. Mas a intenção deles, dos fariseus, era essa, que Jesus questionasse e falasse mal do sistema. É o que a gente faz hoje. E a gente hoje está até meio soberano, que a gente tem rede social, a gente, né, desce a lenha mesmo, né, gente? Então isso é coisas nossas, né, de vidas passadas. Nós somos seres imperfeitos, né? Então isso acontece. Mas a intenção deles era justamente isso, porque ele era o Messias, né? Eles queriam, de certo modo, pegar um ponto fraco dele, né? Mas que lições, né, transmitidas? Jesus fez isso para os fariseus, né? Ele nos ensinou, e ensinou na época lá os fariseus e deixou para nós hoje, né? O equilíbrio e o princípio, meus irmãos, da justiça que deve ter o comportamento humano, que nós temos que ter, né? Ele também esclareceu para nós que é necessário atender às exigências, né, da ordem material. E relembrou, né, que não devemos esquecer, e a gente vai falar sobre isso, sobre as obrigações morais e espirituais. Então, nesse contexto aí, Jesus fez isso, porque hoje nós precisamos do dinheiro para tudo. E até os nossos governantes precisam, né? Como ele usa esse dinheiro, aí é a responsabilidade dele. Mas isso é uma movimentação, né, que nós temos que aceitar isso, né? Mas Jesus, quando ele fala dar a Deus o que é de Deus, é uma coisa mais soberana. É a nossa reforma íntima que nós vamos falar um pouquinho a respeito. Bom, então o que é dar a César o que é de César? O que significa? Significa o respeito aos direitos de cada um que deseja que respeitem os seus direitos. Nós temos que ter isso, né? Respeitar o direito, o meu começa quando o do outro termina. E nem sempre é assim, né? Cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, a autoridade e os indivíduos em geral. Nós temos que respeitar, sim, essa paga dos impostos para César, para os governantes. Hospitais, escola, né? Uma vida melhor, uma vida digna, para nós é necessário. Embora que não preencha as nossas expectativas, infelizmente. Os nossos governantes ainda não têm, né, essa mentalidade que nós achamos que teria que ser melhor. 99% a gente está até certo, né? Olha só, meus irmãos, isso, dá César o que é de César, ensina-nos a equilibrar a nossa cidadania e a evolução da nossa alma, quando nós estamos encarnados. Respeitando isso, nós temos que respeitar, meus irmãos, as leis humanas, mas priorizando as leis divinas de amor e de justiça. Hoje nós temos, né, a nossa autoridade mais perto de nós aqui é o nosso prefeito. Nós temos que respeitá-los. As leis também, né, que nos é imposta, nós temos que respeitá-las. Isso faz parte da vida e faz parte da nossa evolução moral, né? A gente respeitar as leis, que para a gente aprender a respeitar o nosso próximo. Coisa que a gente ainda tem muita dificuldade, né? É de respeitar o nosso semelhante. A gente respeita somente aquele que compactua e tem as mesmas ideias e ideais nossos. Se uma pessoa divergir da gente em algum ponto, a gente é igual o gato, né? Quando vê um cachorro, a gente arrupia, né? Dar a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, o que isso significa? Cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade, que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. Isso é o principal. Muitas das vezes nós frequentamos uma denominação religiosa e a gente não faz assim ideia do que isso pode nos trazer em evolução, em conforto espiritual.
Nós só vamos lá quando a gente está precisando de alguma coisa. Deu uma coisa errada, a gente procura Deus, a gente relega a Deus. Infelizmente, Deus para nós está no alto, né? E nós aqui embaixo. E a nossa cultura de religião, ela é focada em 3 itens, infelizmente, né? Medo, culpa e ganância. Nós só procuramos Deus nesses 3 sentidos. Nós não temos, né, essa coisa de nós procurarmos Deus para nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Para nós ajustarmos, né, nós aqui na Terra, nessa encarnação. E é interessante que a gente perde até muito tempo. Depende somente de nós. Tudo que acontece conosco, que nós julgamos ser ruim, é porque nós afastamos das leis de Deus. Né? Então, Jesus está dizendo para nós aqui, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. É a principal. Porque tudo dos bens materiais que hoje nós brigamos aqui na Terra, é interessante que nós não levamos. Nós temos até um pouquinho de ganância em ter muito, e nós não vamos levar nada disso. Né? A gente não preocupa no nosso íntimo. A gente perdoar, a gente entender o outro do jeitinho que ele é, com os erros que ele tiver, do jeitinho que ele tiver, nós temos que respeitar. Ele é nosso irmão. Né? A lei do amor, nós temos que ter essa lei dentro de nós. Isso é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Deus nos colocou aqui, nos deu a vida. E Ele espera muito de nós, que nós começamos a entender e obedecer essa lei de amor. Ela, meus irmãos, resume todo o ensinamento de Cristo, a lei do amor. Ela é uma essência divina, ela está dentro de nós, nós já nascemos com essa essência dentro de nós. O nosso coração, ele é todo dividido, né? Com as nossas imperfeições, com a nossa mágoa, com o nosso rancor. Nós nascemos assim. Né? E no decorrer da nossa vida, às vezes a gente aprende por bem, ou às vezes a gente aprende por mal. Todos nós temos dentro do nosso coração a centelha desse amor, desse sentimento maravilhoso, sagrado. E a gente só vai desenvolver ele em várias existências. Às vezes nós não damos conta de preencher isso numa encarnação. Mas nós temos que fazer o possível para a gente fazer o máximo nessa encarnação, que é a melhor que nós estamos tendo até hoje. Então, meus irmãos, isso acende, essa centelha divina, ela acende dentro de nós, de acordo com o que nós alimentamos o nosso espírito. Se for de coisa boa, nós vamos abrindo essa centelha dentro de nós, com certeza nós vamos tornar pessoas melhores. É de acordo com o nosso alimento, é que essa centelha vai acender. Infelizmente, por nossas dificuldades, agregada ao orgulho e à vaidade, nós temos dificuldade de enxergar a grandeza de Deus. Jesus, né, nos mostrou isso tão maravilhosamente no seu Evangelho. Amor ao próximo, dai a Deus o que é de Deus. A gente amarra o nosso próximo. Qual é o limite disso, meus irmãos? A prática do amor consiste em amar o próximo indistintamente. Meus irmãos, se vocês analisarem, para vocês refletirem, o nosso maior problema é o próximo. É o próximo. É o maior problema, o nosso maior inimigo que nós temos. Depois
que nós chegarmos no banheiro, ou então onde tiver um espelho, a gente olhar para o espelho, nós vamos ver. O inimigo número 1 nosso somos nós mesmos, né? Com o nosso orgulho, os nossos defeitos, a nossa vaidade. Então o próximo nos torna, né, a dificuldade nossa. Nós brigamos por causa de time de futebol. Nós brigamos porque a pessoa tem uma opção sexual que não é nossa. Cor de pele. Nós desentendemos por isso. Cada um faz o que quer. Nós temos que respeitar o nosso irmão, abraçar ele do jeito que ele é. E a nossa dificuldade é essa, porque nós ainda não temos embutido dentro de nós a lei do amor. Se a gente abrir hoje as redes sociais, a gente fica maluco. A pessoa hoje não pode falar mais nada, né? Que o outro acha ruim. Ele não concorda. Meus irmãos, eu posso. Teve uma vez alguém me perguntou isso. Nós espíritas somos esquisitos. Nós convivemos com todo mundo porque a gente gosta de sofrer. Não. Eu posso divergir de uma pessoa 100%, mas eu posso amar ela 100% também. Por que não? Qual papai e qual mamãe aí que não tem, às vezes, dificuldade com um filho, ou um irmão com outro irmão? É porque um é diferente do outro, gente. Nós não somos iguais, né? Não somos iguais. Nós somos diferentes. Agora, o que a gente não pode ser é desigual, né? Brigar por qualquer coisa. Então, o grande problema nosso hoje é esse, é o próximo. Seja no lar, no trabalho, em qualquer situação. Olha só, para a gente ajustar nessa lei de amor, a gente tem que vencer primeiro nosso orgulho e nossa vaidade. Segundo, perdoar quem nos ofende, mas perdoar mesmo. Ajudar o próximo dentro das nossas possibilidades. Que às vezes eu não posso ajudar, né, mas eu vou torcer para ele, vou orar por ele. Ter tolerância e amor com os que convivem conosco. Porque se eu quiser fazer igual se eu quiser fazer outro Marcos Antônio, vai ser muito difícil. Tem coisas que talvez a outra pessoa não goste, né? Tem outra coisa que a pessoa não concorda comigo. Então tem que respeitá-lo, né? O nosso próximo. Meus irmãos, dar a Deus o que é de Deus, essa é a maior importância que nós vamos falar aqui. E a gente está sempre falando a respeito do amor. O que isso Deus está nos pedindo e Jesus nos ensinou? Vai melhorar, né, a nossa parte moral. Vai conduzir-nos à transformação dos indivíduos mais rebeldes e viciosos através da prática do bem. Muitos podem questionar isso, isso é muito difícil, né? Não. Não é que você vai ser uma pessoa maravilhosa, você vai transformar o mundo. Mas a gente tem que ter nesse conceito, vai ser menos um. Vai ser menos um ruim, quando eu melhoro. Eu não preciso de importar com o outro, eu tenho que importar comigo. Né? Paulo falava isso, né? Bem que eu preciso fazer, eu não faço. O mal que eu não preciso fazer, eu faço. Então nós temos que ter esse pensamento. Se eu me tornar uma pessoa melhor, vai ser menos um mal no mundo. A minha missão é só comigo. Deus não me deu missão de fazer paz, sair fazendo a paz, não. Eu posso pregar a paz, mas se eu tiver com ela dentro de mim, dentro do meu coração. Meus irmãos, eu só posso ajudar o outro irmão se eu tiver a paz interior. Se eu gostar de mim. Né? A felicidade real
é essa felicidade do espírito. É você dormir com a consciência tranquila, né? É você conversar olho no olho com seu filho e você ter consciência que você é uma pessoa do bem, que você não está passando ninguém para trás, né? Que você está respeitando os direitos de todo mundo. Isso aí, meus irmãos, limpa qualquer angústia que nós tivermos, a nossa consciência. Kardec, né, no Livro dos Espíritos, ele fala, ó, onde está a justiça divina? Está na minha consciência, é respondido a ele. Vocês já viram como é gostoso a gente dormir com consciência tranquila? É isso. Essa transformação, ela só nos é proporcionada com o amor de Deus. É nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Dar a Deus o que é de Deus, meus irmãos, vai nos abolir o orgulho e a nossa vaidade. Vai substituir, né, o nosso individualismo. É só eu que tenho razão, só eu que estou certo. Né? Eu tenho ainda essa dificuldade, às vezes, né, com aquela que me acompanha há mais de 50 anos, né, a esposa. Às vezes a gente tem dificuldade com ela, né? Mas é ela e ele que nos vai amparar na velhice, na doença. E às vezes eu tenho, assim, dificuldade de reconhecer que ela está certa. E é interessante que a mulher, né, 99,9%, ela está certa, né? Isso é brincadeira, né, gente? Mas isso aí é uma medida que nós temos que ter, né? A gente saber lidar com as nossas imperfeições. E a gente reconhecer que a gente é errado. Pô, gente, a gente pode errar, né? E muitas das vezes a gente não reconhece que a gente errou. Principalmente no casal, tá? Estou falando que eu estou com a minha esposa há mais de 50 anos. 55 anos. E até hoje tem hora que eu acho que eu estou certo. E às vezes eu não estou, mas eu reconheço depois que eu estou errado. Agora, vocês imaginam a gente como uma pessoa estranha? Será que a gente reconhece que ele está certo? Se com a esposa da gente, com a mamãe da gente, com o papai, a gente às vezes não reconhece que a gente está errado, já a gente jura de pé junto, né? Não foi eu, não fiz. Não é assim que funciona. Né? Dar a Deus o que é de Deus, meus irmãos. A justiça fraterna. A gente aplica o princípio de não fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Você vê que tudo que a gente está falando aqui é sobre o outro. Vou fazer uma coisa, vou falar alguma coisa com uma pessoa, vou fazer alguma coisa com aquela pessoa. Espera aí, será que eu iria gostar que ele fizesse isso comigo? É isso que o Evangelho de Jesus está nos falando. Dar a Deus o que é de Deus. As coisas materiais, dar a César o que é de César, é bem mais fácil de fazer. Dar a Deus o que é de Deus, meus irmãos, contribui muito com a nossa evolução espiritual. Por quê? Facilita a superação de todas as provas e compreensão da vida como um processo de regeneração. Quando a gente tem essa evolução espiritual e a gente crê mesmo, tem fé em Deus, tudo para nós, todo o sofrimento, ele dilui melhor. A gente vai chorar, a gente vai ficar bravo, a gente vai chorar, não vai entender, mas a gente vai diluir melhor. Né? Não é que o sofrimento é bom, não, mas ele às vezes é necessário. E nós, com a justiça divina, nós com essa evolução espiritual nossa, nós conseguimos diluir isso melhor, a compreender tudo que nós passamos, não só coisas boas,
mas as coisas más também, né? Dar a Deus o que é de Deus é o ápice dessa lei, né? É o amor ao próximo. A gente fala isso de novo, é o ápice, meus irmãos. É a lei de Deus, é a lei do amor. O amor ao próximo como a si mesmo, sabendo que é a chave para a verdadeira caridade e evolução de todos os seres. A gente não precisa de conviver com uma pessoa, às vezes, que a gente não gosta. A gente tem que aprender a amar os nossos inimigos, fazer uma prece para ele, né? Compreendê-lo do jeito que ele é, né? Então é isso, meus irmãos. Nós temos que ter esse preceito e a gente tem que ter esse interesse, essa necessidade de compreender que Deus nos fez, né? Nos deu o dom da vida para a gente ser feliz. Para a gente ser feliz. Agora, a felicidade é por nossa conta. E é interessante que a gente pensa no seguinte princípio: como que eu vou ser feliz se eu sou pobre? Eu não consigo as coisas, nada que eu faço dá certo. Aí, meus irmãos, é questão de sintonia. Muitas das vezes, né, a gente não está procurando Deus, nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque a parte maior é nossa. A parte maior é nossa. Nós é que temos que fazer. Deus vai nos ajudar e vai nos abençoar sim, se a gente tiver fé. Se a gente acreditar, né, naquilo que a gente pratica. O Evangelho de Jesus, não basta conhecê-lo, não basta ler o Evangelho. É a coisa mais fácil que tem. A gente decorar o Evangelho. Agora, sentir ele, meus irmãos, aí é difícil. Colocar ele em prática é mais difícil ainda. Porque tudo que a gente fizer, o nosso orgulho e a nossa vaidade vai tentar-nos, né, a colocar em dúvida aquilo que a gente aprendeu com Jesus. Vamos perdoar? Não perdoa ele não. O que ele fez para mim, não tem, eu não esqueço. Aí, a gente fala assim, perdoa ele. A mamãe, quando a gente ficava de mal, né? Nós éramos 16 irmãos. Quando a gente ficava de mal um com o outro, a mãe era mediadora, né? Não faça isso não, conversa com o seu filho, ele é seu irmão, não sei o quê. A gente tinha essas contendas, mas logo a gente estava conversando de novo, né? Porque a mãe sempre nos incentivava a perdoar. Então a gente perdoa, mas não com maldição, né? Que muitas vezes a gente perdoa com maldição. Eu vou perdoar ele, mas Deus vai dar ele o troco. Deus vai fazer justiça, né? Isso não é perdoar. Perdoar tem que ser espontâneo, né? E a maior dificuldade nossa é essa. Isso está embutido tudo no próximo mesmo. É a nossa convivência dentro da nossa casa, né? Na casa espírita, na igreja católica, em todos os segmentos religiosos é esse. Vocês podem ver qualquer pastor, qualquer padre, qualquer pessoa que esteja no púlpito falando, eles vão falar isso com vocês. Vamos amar um ou outro, como Deus nos amou. Vamos respeitar as diferenças. Nós, às vezes, é que não temos ouvidos de escutar. E a gente, né, vai deixando para amanhã. Quando a gente vê, a gente já desencarnou, a gente chega no plano espiritual e fala, não deu tempo para me fazer isso. Né? Quero agradecer aos nossos irmãos internautas. E vamos passar agora para a segunda parte.